Passamos a palavra à presidente eleita da Abracrim, gestão 2023-2025, doutora Fernanda Osório. Realmente, que bom ouvi-los, né, a todos. Excelentíssimas autoridades já mencionadas pelo protocolo, peço licença para saudá-las na pessoa ilustre da doutora Neuza Bastos, vice-presidente da OAB. Minha cara, querida amiga, conselheira federal, doutora Rosângela Ezer dos Santos. Ex-vice-presidente da Abracrim, doutor Paulo Roberto Cardoso Moreira. Estimado professor doutor Auril Lopes Júnior, nesta solenidade, representando o doutor Scheiner, presidente da Abracrim Nacional. Caro amigo, presidente da CRIERGS, Ivo Pareta. Cara doutora Aline Eggers, presidente da Anacrim. Prezado colega doutor Matheus Marques, doutor Domingos Martã, representando a nossa imprescindível SEDAP. Estimada doutora Eliane Chalmes, minha companheira da escola da advocacia. Saúdo também meus colegas de diretoria da Abracrim, doutores Rácios Potter e Carlo Velho Masi. Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação que me dirijo a vocês essa noite, pela primeira vez, como presidente da diretoria executiva estadual da nova gestão da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul, no triênio 2023 a 2025, acompanhada de grandes nomes da advocacia criminal. A nova gestão conta com a ilustre presença do Dr. Carlo Velho Masi, na vice-presidência, doutora Roberta Schaum, na secretaria-geral, Dr. Rácios Potter, na direção administrativa-financeira, Dr. Marco Antônio de Abreu Scapini, na diretoria de assuntos acadêmicos, Dr. Leonardo Sagrilo Santiago, na diretoria de eventos do interior, Dr. Fábio Silveira, na diretoria de prerrogativas, doutora Helena Costa Franco, na ouvidoria, e a doutora Amália Marques, na diretoria de comunicação social. Ainda, grandes homens e mulheres criminalistas estarão à frente das comissões temáticas e que representam todas as regiões do Rio Grande do Sul. O ano de 2023 representa um marco histórico dessa associação, porque a Abracrim completa 30 anos de existência. Uma história marcada pelo trabalho constante para o aprimoramento da justiça criminal, sobretudo através da defesa das prerrogativas da advocacia e das discussões anuais que ocorrem desde o primeiro encontro brasileiro da advocacia criminal, realizado no ano de 1993. Diversos advogados criminalistas participaram ativamente e tiveram fundamental importância na construção dessa associação. Menciono aqui, por impossível citar todos os nomes, a atuação marcante e combativa dos ex-presidentes Dr. Jader Marques, Dr. Ezequiel Vettoretti e Dr. Rácios Potter na condução da Abracrim estadual. Ao longo do tempo, a Abracrim conquistou espaço e relevância no âmbito da justiça penal nacional. Uma das conquistas recentes da associação foi a criação da Comissão de Judicialização e Amicus Curiae, que tem como representante o vice-presidente da diretoria estadual, Dr. Carlo Velho Masi. E é um importante instrumento para a defesa da democracia, dos direitos humanos, das garantias penais e processuais penais e das prerrogativas da advocacia, nos termos das finalidades constantes no estatuto dessa associação. A Abracrim atuou como amicus curiae em processos relevantes para a advocacia criminalista, como, por exemplo, nas ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 45 do Supremo Tribunal Federal, que questionaram a prisão em segunda instância por violação ao princípio da presunção de inocência, estampado no texto constitucional e no Código de Processo Penal. Nesse ano, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas ingressa oficialmente na idade adulta, após ter passado pela experiência marcante de um período atípico.
O mundo recentemente enfrentou e ainda enfrenta uma pandemia que impôs mudanças, restrições e perdas a muitas pessoas. No âmbito nacional, além da pandemia, o passado recente foi marcado pelo autoritarismo, com retrocessos sem precedentes em relação aos paradigmas democráticos e dos direitos humanos. O trabalho incansável, comprometido e insensível do ex-presidente Dr. Hassus Potter e do vice-presidente Dr. Carlo Velho Masi durante esse período obscuro e turbulento foi fundamental e muito importante para a advocacia criminalista. Rememoro também o trabalho do diretor de prerrogativas dessa gestão anterior, Dr. Fábio Silveira, que no início e durante o período de intensos ataques à Constituição, lutou bravamente pelos direitos e garantias da advocacia criminalista. Destaco ainda, em nome da Abracrim, o árduo e sensível trabalho prestado pelas gestões dos presidentes da OAB, Dr. Ricardo Breyer e Dr. Leonardo Lamacchia, para as demandas específicas e fundamentais da advocacia criminalista. A defesa do Estado Democrático de Direito, uma das finalidades da Abracrim, é valor essencial, não só para o pleno exercício da nossa profissão, mas para a garantia dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Ainda no início desse ano, suportamos a ocorrência de ataques violentos ao Estado Democrático de Direito, que demonstram a permanência de setores extremistas na nossa sociedade e indicam desafios a se enfrentar nos próximos anos. É preciso lembrar, como o presidente nacional da Abracrim pronunciou, que a democracia é e sempre será inegociável. Advogar na área criminal é enfrentar preconceitos diversos. A advocacia criminalista é historicamente incompreendida e advogados são hostilizados pela opinião pública por exercerem seu papel, cuja relevância é, na maioria das vezes, distorcida por uma cultura em que predomina a ideia de que o bandido bom é bandido morto. Não apenas se confunde o direito de defesa com a prática de crimes e se deturpa a imprescindibilidade do advogado criminalista numa sociedade minimamente civilizada, como se condena simbolicamente o próprio advogado por simplesmente exercer a sua profissão. Em janeiro do corrente ano, o advogado criminalista Cristiano Zanin foi agredido num banheiro do aeroporto de Brasília, e o agressor, orgulhoso do seu feito, publicou e divulgou as ofensas proferidas. Os atos bárbaros exemplificam que perdura a interpretação segundo a qual o direito de defesa seria algo a combater, reprimir e corrigir. Essa visão é a herança de um período autoritário que antecedeu a redemocratização do país, que manteve sua faceta mais vil, atuante até os dias de hoje, nas agências de repressões estatais, instituições essas que dirigem o braço mais violento do Estado, às comunidades miseráveis e às pessoas vulneráveis, o que só reforça a importância da advocacia criminalista enquanto instrumento de preservação dos direitos constitucionais de todos. Nesse cenário de discriminação da advocacia criminalista de um modo geral, as mulheres advogadas sofrem maior preconceito e violência, em um meio de atuação que ainda é predominantemente masculino. Em 23 de outubro de 2022, a advogada Goiânia, Tássia de Oliveira, foi agredida por um policial militar durante o exercício profissional, enquanto acompanhava 2 clientes na delegacia de polícia. As agressões foram filmadas por câmeras de segurança, circularam na internet e originaram nota de repúdio publicada pela Abracrim, pela seccional goiana da entidade, pela Abracrim Mulher e pela Comissão Nacional de Advogadas Criminalistas. As agressões de que Tássia foi vítima são significativas num país em que, no mesmo ano em que a advogada foi agredida por um policial, 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídio, uma a cada 6 horas, de acordo com os dados do levantamento realizado pelo Monitor da Violência. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência doméstica em 2022. Não fosse suficiente, a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 46,7% das brasileiras sofreram assédio ou importunação sexual durante o ano de 2022.
Quando um agente estatal, que tem por dever reprimir crimes, agride uma advogada no exercício da profissão, esse ato não é só digno do mais profundo repúdio, como demonstrativo da necessidade de demonstrar que a nossa atuação tenha como um dos objetivos garantir que isso nunca mais se repita. As dificuldades enfrentadas pela mulher advogada de um modo geral, e especificamente pela advogada criminalista, derivam de séculos de inferiorização direcionada às mulheres. A lei, na vigência do Código Civil de 16, afirmava que a mulher só poderia exercer a profissão com a anuência expressa do pai ou do marido, porque ela era considerada relativamente capaz. Isso significa dizer que a capacidade feminina estava condicionada ao aval masculino. No meio jurídico, a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil foi Mirtes Gomes de Campos, que teve a licença da Ordem de Advogados concedida em 1906, após enfrentar diversos obstáculos. Na época em que ela ousou exercer a advocacia, esse era um ofício considerado viril e destinado aos homens. Coincidentemente, Mirtes estreou sua atuação na advocacia anos antes, em 1899, no Tribunal do Júri, como advogada criminalista. Na sua estreia em plenário do júri, proferiu as seguintes palavras publicadas em setembro de 99 pelo jornal O País do Rio de Janeiro, que tomo a liberdade de reproduzir. Tudo nos faltará. Talento, eloquência e até erudição, mas nunca o sentimento de justiça. Por isso, é de se esperar que a intervenção da mulher no foro seja benéfica e moralizadora, em vez de prejudicial, como pensam os portadores de antigos preconceitos. A criação da Comissão da Abracrim Mulher foi um importante avanço no contexto das progressivas conquistas femininas da advocacia criminalista. No ano de 2022, a Abracrim Mulher promoveu diversas ações em defesa e representação às advogadas criminalistas, como requerimento apresentado ao Congresso Nacional de alteração no prazo legal para a mulher vítima de violência doméstica representar criminalmente, que se transformou no projeto de lei 1713 de 2022. A comissão também criou a primeira revista que contempla artigos acadêmicos e o trabalho de todas as representações das comissões estaduais. Dentro de uma cultura em que as mulheres ainda precisam provar sua competência, sofrem violências e preconceitos de toda a espécie, a atuação da Abracrim Mulher é de nítida relevância para a advocacia criminalista. E no âmbito estadual, a comissão da Abracrim Mulher estará muito bem representada pelas advogadas doutora Micaela Chu, como presidente, doutora Charla Reck, como vice, doutora Marina Meneghini, como secretária-geral, e doutora Juliana Paula, como secretária de eventos. E também tendo consciência desse cenário em que precisamos lutar por igualdade de gênero, que muito me honra em ser a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da direção executiva da Abracrim do Rio Grande do Sul. Reconheço o significado e a responsabilidade de estar aqui. Reconheço o poder simbólico que existe em representar a advocacia criminalista e, ao mesmo tempo, fazer cada mulher advogada criminalista se sentir representada e inspirada a confiar na própria capacidade de exercer a profissão com ética e maestria. Assumo hoje o compromisso com os 182 advogados e advogadas criminalistas associados da Abracrim em fazer cumprir os objetivos e finalidades dessa associação. Assumo diante de vocês o compromisso de trabalhar ativamente para defender as garantias do livre exercício profissional e os direitos dos advogados e das advogadas criminalistas, promover os valores dos direitos fundamentais constitucionais e do Estado Democrático de Direito. Comprometo-me com as finalidades de promover a cooperação, aprimoramento, união e solidariedade entre os advogados e advogadas, de promover o aprimoramento técnico-científico da classe advocatícia, de resgatar e registrar a memória da advocacia criminalista e de promover os demais objetivos dessa associação. A advocacia criminalista é para quem tem coragem. Coragem de defender a Constituição, o devido processo legal,
as garantias processuais penais, os direitos humanos e sofrer retaliações e ofensas por toda a ordem em virtude dessa defesa. Coragem de enfrentar violências institucionais e lutar todos os dias para defender os ditames legais e os direitos fundamentais. Coragem de ser resistência num cenário de conservadorismo e autoritarismo. A nossa força individual é enorme, mas a nossa força, quando unidos, é ainda maior. Devemos lembrar todos os dias que a defesa do Estado Democrático de Direito deve ser o nosso valor primordial e principal compromisso, porque sem ele não há direito e caímos em trevas. Que estejamos unidos nesse ano que se inicia na Abracrim, do Rio Grande do Sul, para abrir caminhos e ser, nos jardins das flores cortadas, a primavera que jamais poderá ser detida. Muito obrigada.